Olá, sou o professor Fausto Borém e vamos dar continuidade à videoaula anterior, os sons do contrabaixo com o arco. Outro parâmetro na produção do som com o arco no contrabaixo é a velocidade com que ele desliza sobre a corda, que pode ser desde muito lenta até muito rápida. E você pode combinar essas velocidades com o tipo de aderência da crina na corda. Vou dar alguns exemplos. Um arco bastante lento e com pouca aderência. Ele vai deslizar e dar um som bastante suave e com dinâmica baixa. Se a gente mantiver o arco lento com mais aderência, a gente consegue um som mais intenso, mais cheio. Se a gente utiliza um arco mais rápido e com pouca aderência, temos esse efeito. Se a gente utiliza um arco rápido com mais aderência, temos esse outro efeito. Outro parâmetro que também influencia a produção do som com o arco no contrabaixo são as regiões do arco. Primeiro a gente tem a região do talão, que permite fazer os tons mais intensos. Depois temos a região do meio, que permite os sons intermediários. E a ponta do arco, que permite os sons mais suaves. Agora eu vou demonstrar os vários tipos de som do arco nas suas regiões, do talão, do meio e da ponta. O som do arco também depende da região da corda onde o arco toca, que vai do espelho até o cavalete. Assim, temos sons tocados mais perto do espelho, ou mesmo sobre o espelho, que chamamos de sul tasto. Sul tasto em italiano significa no espelho. Um som também que costuma ser chamado de flautado. Depois temos os sons que são tocados entre o espelho e o cavalete, que são os mais comuns. Finalmente, temos os sons que são tocados bem próximo do cavalete, que chamamos de sul ponticello, ou seja, no cavalete em italiano. São sons muito ásperos porque os harmônicos superiores estão muito valorizados e os harmônicos inferiores ou mais graves quase não são aparentes. E podemos também tocar nas cordas depois do cavalete, principalmente em músicas do século XX, como por exemplo que dão um efeito bem interessante, como nessa peça do compositor Hernani Aguiar.
O ângulo que a crina faz com a corda pode também influenciar um pouco o som resultante. Isso porque quando você utiliza todas as crinas na corda, o som fica mais cheio e mais arredondado. E quando você inclina a vara do arco para cá, menos contato entre a crina e a corda vai acontecer, que dá um som mais focado. Outra coisa que influencia no som do arco é o envelope sonoro da nota que é tocada. Envelope sonoro é um conjunto de características físicas do início do som, ou seja, o ataque, do meio do som, ou seja, a sustentação, e o final do som, quando ele morre, que é o repouso. Por exemplo, este é um envelope sonoro complexo. Este é um outro tipo de envelope sonoro. O envelope sonoro será abordado em próximas videoaulas em outros assuntos. O som do arco muda completamente se, ao invés de esfregar a crina na corda, a gente utiliza a madeira. Isso se chama collegno, em italiano, com a madeira. Vou demonstrar para vocês. Se a gente utilizar um pouco de madeira e um pouco de crina, a sonoridade fica intermediária. Agora, se a gente utilizar a madeira do arco batendo na corda, muda completamente. Isso é muito utilizado no repertório do século XX. Ficamos por aqui e na próxima aula falaremos dos sons produzidos no contrabaixo sem utilizar o arco, ou seja, utilizando os dedos e outros meios. Até lá!